Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Server Room Brasil. Eu sou a Maria Vitória e neste episódio iremos falar um pouco sobre a Black Friday e como se prevenir de alguns golpes que começam aí nesse final de ano, que a gente sabe que começa a rolar muitas promoções e com isso vem alguns golpes que você pode cair, principalmente porque nesse final de ano aí a gente começa a se planejar para algumas compras de Natal, para algum final de ano que a gente planeja se viajar. Então a gente sabe como isso pode ser perigoso, principalmente porque as tecnologias aí estão vindo com esse lado um pouco negativo. E para complementar esse papo, estamos aqui com a Gisele, que é especialista em direito digital, e com a Juliana, que é especialista em prevenção de fraudes e cibersegurança. Então sejam bem-vindas. Obrigada, Mavi. Então, para começar esse bate-papo, o que vocês mais veem de golpes digitais que começam aí por volta de novembro, com essas promoções que começam a aparecer aí com a Black Friday, que a gente sabe que aqui no Brasil a gente é um pouco adiantado. Começa novembro, a gente já vê um monte de promoção que o pessoal começa a postar, né? Então, o que é mais comum vocês verem que já começa a pipocar aí no início de novembro? Eu acho que tudo que está relacionado a compras em e-commerce, qualquer tipo de loja online, ele acaba sendo muito mais fomentado, né? E rede social também, né? O brasileiro adora uma rede social, então são muitos anúncios patrocinados que as pessoas acabam recebendo, e aí o algoritmo trabalha eficazmente para ela receber exatamente alguma coisa, algum assunto que ela já está buscando. E aí um grande alerta, muitos golpistas estão investindo alto em anúncios patrocinados nas redes sociais. Então, por mais que pareça um anúncio de uma loja fidedigna, de uma marca conhecida, muitas vezes usa a logo dessa loja, o mesmo nome ou um nome similar, eles fazem uma troca com o nome oficial e um outro parecido. A pessoa vê aquele anúncio, vê a marca, a coloração, né, do perfil, ela clica, mas ela não se atenta de verificar, às vezes, o link ali no navegador de onde ela está indo. E na maioria das vezes ela não está entrando no site oficial dessa loja, mas sim num site espelho, numa loja duplicata, onde ela vai comprar, gastar e muitas vezes não vai receber. Então eu vejo que, assim, em relação a pessoas físicas, né, sendo vítimas de golpe, muito está acontecendo nessas comprinhas de final de ano, promoção, né? É um preço assim, nossa, mirabolante, um negócio da China, desconfie, né? Então, me parece que o perfil do consumidor acaba indo nessa época nesse sentido. E complementando, a gente tem, nesse momento, uma expectativa, um contexto muito propício. Porque a gente fala, né? Hoje a principal estratégia utilizada pelo golpista é a tal da engenharia social, né? Que é uma forma de você fazer uma manipulação psicológica, psicoemocional ali, para obter algo que o golpista quer, que é dinheiro, né? E aí, a gente sempre fala de engenharia social que você tem o texto e o contexto, né? Então, o texto, que é o argumento ali do golpista, ele vai ao máximo se esforçar para aproximar do contexto. E, cara, o contexto na Black Friday tá dada. Exatamente. É perfeito, né? Está dada. Assim, as pessoas esperam este momento do ano para aproveitar promoções. Eu tenho falado até sempre. Eu tô no momento em busca da minha lave seca. Então, eu tô acompanhando, né, do modelo que eu quero, tô acompanhando ali a variação, tô na expectativa e quero aproveitar, né, espero que o meu momento chegue, mas a questão não pode ser emocionado. Né? E é isso que o golpista faz, né? E aí eu tô estudando neurociência, né? Eu trabalho há muito tempo com cultura de segurança, tanto de prevenção a fraudes quanto cibersegurança. E no final, segurança, a gente tem usado muito o slogan, segurança é um jeito de pensar. E aí eu me perguntava assim, por que mesmo com tanta campanha, treinamento, né, a gente trabalhar isso, e-mail que a gente manda e teste, não sei o quê, as pessoas ainda caem.
E aí eu fui buscar na neurociência. E aí eu busquei essa resposta para resolver a cultura e achei a resposta de qual é a estratégia do golpista. O golpista, ele já manja disso. De outra forma, de forma intuitiva, no empírico. Mas ele usa estratégias que enganam o cérebro, né? Então, uma das coisas que eu estudei, que para mim fez muito sentido, que é do Daniel Kahneman, né, que é o autor do Rápido e Devagar, ele fala ali do sistema 1 e o sistema 2 de pensamento. O sistema 1, o automático, o impulso, né, aquela decisão que você toma na hora. E o sistema 2 é a decisão pensada, justificada, refletida. Chuta quantos por cento das decisões que a gente toma num dia é no sistema 1? Vou falar que é mais de 50%. Com certeza. 90%. Meu Nossa. Deus. 90%! E a pressa é aliada do golpista, né? Isso porque a Exato. gente, teoricamente, racional. Então, trago notícias, não somos? Somos seres emocionais. Exato. Não, mas inclusive tem um outro autor, que é o Antônio Damasio, que ele fala que a gente toma decisão no sistema 1 e justifica no sistema eu li a 2. respeito disso. Então a gente, de fato, toma decisão com a emoção. Sim. De toda decisão que a gente faz no dia, de compra, de abrir um e-mail, de responder uma mensagem, fazer uma transação, a gente garante estar no sistema 2? Ou a gente garante que o sistema 1, o impulso, é a decisão segura? Não, né? Então, e o golpista, ele conta com isso e ele usa estratégias para reforçar a chance da gente tomar decisão no sistema 1. Então, voltando ao Black Friday, é esse alinhamento dos... É a tempestade perfeita. Sim. E eu acho que a gente também, igual você falou do contexto, é época ali também que a gente tem o nosso 13º. Porque tem essa divisão também, que a gente recebe metade em novembro e metade em dezembro. Então, assim, as pessoas já vão pensando assim, vou pegar parte do meu 13º e vou aproveitar. Vou aproveitar e fazer compras. Então, elas já estão ali esperando aquela chuva de promoção que vai aparecer para elas. Exato. Então, assim, os golpistas, igual você falou, tem os cenários perfeitos ali para dar todos esses estímulos para as pessoas, infelizmente, caírem nesses golpes. Então, é muito difícil realmente a gente ver e perceber, ai, nossa, esse site aqui, esse perfil que está aparecendo para mim é de um golpista. E às vezes é uma coisa que você tá ali pesquisando sempre e, infelizmente, né, os algoritmos vão começar ali a disparar os perfis falsos para você. E essa questão que ela comentou do contexto, ela se encaixa em quase todo tipo de golpe, né? Sim. Se a gente for pensar, por exemplo, se você fez uma compra internacional, talvez você esteja meio que esperando aquela notificação do correio para pagar alguma taxa, né? Da alfândega e não sei o que lá, que ficou retido lá em Curitiba. E aí calha, eventualmente, por mera coincidência, de você receber um e-mail ou um SMS falando que você tem que pagar X aqui, toma esse link. E você achando que tem a ver com a sua compra real, você clica lá e paga. E não tinha nada. Então, assim, dentro de um contexto e uma coincidência, a gente precisa sempre pensar qual que é a medida real, qual que é o praticado. O correio vai te mandar um SMS ou um e-mail para falar de uma taxa? Não, ele vai mandar a cartinha, uma notificação. Época de eleições, renovação, recadastramento de título, né? A gente recebe um monte de e-mail falando do TRE, que você clica aqui, seu título eleitoral não sei o que tá vencido, e as pessoas caem, né? Aconteceu um caso de você ultrapassar a velocidade no trânsito, você tá achando que você tomou uma multa, aí você recebe um SMS que fala, coincidentemente, de uma autuação, né, do Detran, enfim. Você é uma vítima em potencial. Casou só, aquilo não era para você, mas foi uma coincidência. E o golpista, ele conta com as coincidências. Então, a gente tem o contexto perfeito na Black Friday, no Natal, datas comemorativas também. E aí, a gente pode ter uma coincidência muito grande de você estar procurando aquilo ou ter já comprado algo similar. Então, você já está atenta com aquele negócio. Aí, pronto, vem a emoção, o impulso da compra. É só hoje, eu preciso aproveitar.
E aí já era, sim, né? Exato. E aí, até você falando, né, do contexto e isso normalmente é usado em outros golpes. E aí pode ser coincidência ou pode não ser também, não né? ser. Uhum. Às vezes pode ter rolado um vazamento. E aí me remeteu a como normalmente eu explico o que é engenharia social em etapas, né? Sim. Porque quando você fala manipulação psicológica com o objetivo de fazer com que alguém atenda a um pedido. Beleza, ok. Entendi, mas não entendi como isso é aplicado em golpe. Para facilitar, eu divido em 4 etapas. Uhum. E aí eu fiz o teste de todo ataque de engenharia social, eu fiz o teste e dá certinho. Então vamos lá, que eu acho que vale a pena. Legal. Primeiro passo é o que eu chamo de lição de casa do golpista. Ele vai atrás dos dados. Sim. Ele vai atrás da informação. E aí ele vai atrás da informação na rede social, ele vai atrás da informação do contexto, do momento, Black Friday. Ele vai atrás do painel, que é um banco de dados do mundo do crime, né? É conhecido como painel. E tem os nossos dados. Nossos dados estão lá. Inclusive, relação de parentesco, pai, mãe, irmão. Estão os seus dados. Vai em rede social, vai no LinkedIn, dá um Google, vai no ChatGPT, faz um OSINT, sabe assim? É muito fácil. É né? muito E ainda fácil. tu consegue atualizar isso. E ele pode pegar atualiza. no banco de dados vazado, mas ele atualiza. Ele atualiza. Não, e esse painel eu descobri outro dia. Ele é mensalidade e a mensalidade custa R$35. Ou seja, não é nem tão caro assim e os nossos dados estão lá, né? Pois. É o streaming do crime. É o streaming do crime. Eu ia falar streaming tipo do isso. crime. Então ele vai atrás ali da vítima em potencial. E aí, se ele tem, de repente, teve acesso a um dado de uma empresa de entrega, por exemplo, um insider, um phishing, qualquer forma, ele conseguir esse dado, putz, vou atacar, porque o quê? Ele sempre vai tentar aproximar o texto do contexto. Com isso em mãos, ele vai para a segunda etapa, onde ele estabelece a comunicação com a vítima em potencial. E nesse momento, o ponto-chave é a credibilidade. Uhum. Ele precisa parecer uma pessoa de confiança, uma pessoa ou uma empresa. Então, ele vai se passar por um e-commerce, ele vai se passar por um banco, ele vai se passar pelos correios, ou por uma empresa de logística. Ou ele vai se passar pela sua mãe, pedindo dinheiro emprestado, enfim, né, pelo gerente do banco. Capturar a atenção. E muitas vezes ele vai usar estratégias que vão reforçar essa confiança. Então, aqueles sisteminhas que imitam a URA do banco, aquele que aparece o número de telefone como o banco, ou o nome da pessoa, enfim, que ele simula, né, não é verdade. Aí ele vai para a terceira etapa, onde ele prepara o alvo, que é a gente imprimir algum tipo de emoção. Então, ele vai despertar ou medo. Na Black Friday, uma expectativa de um ganho, de uma promoção boa, de aproveitar algo. Vai trazer também na questão de solidariedade, do afeto, né? O golpe do WhatsApp, muitas vezes é isso. Ai, mãe, troquei de telefone, bloqueou meu aplicativo do banco, paga essa conta aqui que amanhã eu te transfiro, sabe? Então, mas essas estratégias para quê? Para comprometer o discernimento daquela pessoa que está sendo abordada, de entender se ela deve ou não atender um pedido. Ele está levando para o sistema 1 e ele bota uma pressão. É para agora. A promoção vale pelos próximos 10 minutos. Sua conta está em risco. E aí ele vai para a quarta etapa, que é quando ele faz o pedido e a pessoa tem a condição de não atender aquele pedido. Né? E uma das coisas que eu ressalto normalmente é algo fora da rotina. Porque o golpista, ele vai sempre tentar aproximar ao máximo do contexto. Mas é muito difícil ele entrar exatamente no mesmo trilho do que é o normal, né? Uhum. Então, isso é algo que tem que chamar a atenção. A gente tem que criar eu falo que é a pulga da segurança atrás da orelha. A gente tem que criar, alimentar ela. Porque não tem bala de prata. Quando tem isso, quando tem aquilo, ou não golpe. Não existe, né? Não existe. Então, explicar esses 4 passos ajuda a gente a formar
um jeito de pensar, aquilo que eu falei, né? A segurança é um jeito de pensar, e que começa a alimentar essa pulga atrás da orelha, que a gente não precisa mais tanto nomear o golpe XYZ. Tipo, algo parece estranho. Vou confirmar. É o banco te mandando mensagem falando que tá a conta bloqueada? Liga pro banco. É uma promoção de um e-commerce XYZ? Entra no aplicativo. Procura. Não é uma marca conhecida? Vai no Reclame Aqui. Vai no perfil de rede social da empresa para ver se tem comentário, se existe há muito tempo. Enfim, né? Agora também a gente tem os bots, né? Que é outra maneira dos criminosos enganarem mais a gente. Mas que é muito fácil, igual você falou, tem uma página, um perfil recente de loja. Vai lá, tenta ver se tem comentário, como que é. Mas daí agora tem os bots que eles vão lá e disparam, né, um monte de comentário pra falar bem da página. Consegue daí criar posts e criar, colocar um monte de seguidor e tal. Então, como que a gente também pode, né, tentar fazer isso? Porque hoje muitas empresas não tem nem mais site, né? As pessoas, né, independentes, né, acabam criando comércio pelo Instagram, pelo um TikTok, porque é muito mais econômico para eles. E as pessoas hoje estão muito mais na rede social, né? Então, para aqueles que são pequenos empreendedores, ao invés de montar ali um aplicativo, alguma coisa assim, é muito mais econômico quando está começando. Então, acabam migrando para esse tipo de negócio, para chegar até mais pessoas. E, então, né, virou algo comum. Traz esse lado positivo para essas pessoas, para esses pequenos comerciantes, só que também traz esse lado negativo, porque daí você começa a cair em golpes de lojas que não existem, e daí a gente começa a ficar naquela dúvida, putz, continuo comprando de lojas assim, que às vezes é um pequeno empreendedor que tem um preço melhor, que às vezes tem até atendimentos personalizados para você, né? Você compra 5 peças, ganha 30% de desconto, alguma coisa assim. Mas aí você cai num golpe e começa a desconfiar. Daí começa a prejudicar esses pequenos empreendedores, né? Então, como que a gente pode fazer para tentar descobrir se é uma loja fictícia ou não, ou, né, no caso, você que é especialista nessa área, cair no golpe de uma loja fictícia, assim, que eu faço? Como que eu recupero meu dinheiro? O que eu aciono? Como que a gente faz esses casos? É bem complicado, né? Porque a pessoa entra ali, né, num perfil do Instagram, por exemplo, ou caiu num anúncio, já pagou, já gastou, e muitas vezes quando ela percebe isso, ela vai entrar em contato, ela não tem nem resposta mais, né? Então, primeiro, né, fazer sempre, né, o preventivo antes, né, fazer sempre aquela checagem. Tá a fim de comprar aquilo? Joga o nome daquela loja no buscador, vê o que aparece, vê nas redes sociais, olha os comentários, joga no Reclame Aqui, é um bom termômetro, né? Se tem ali questões resolvidas. Site do Procon também, site do Tribunal de Justiça do Estado, né? A gente também consegue descobrir pelo nome da parte se tem algum processo, alguma coisa. Bom, não tô mais no preventivo, caí no golpe mesmo. Primeiro passo, né? Até você receber ou até você constatar que não recebeu a sua encomenda, não apague mensagens, e-mails, comprovantes de compra. Mantenha tudo até o último momento. Notou que caiu no golpe? Registra um boletim de ocorrência no site da delegacia eletrônica. É super tranquilo de fazer. E o crime para isso é o estelionato, 171, né? Onde a gente tem assim um ardil, né? O criminoso usa de um artifício, de um ardil, para enganar essa vítima e receber uma vantagem. Registrou o boletim de ocorrência, acionou ali a polícia, tal, isso vai ter um andamento dentro da polícia, e aí no final das contas, pela via da polícia, eles vão solicitar à plataforma, no caso a rede social, os logs de conexão desse usuário, o IP, a data, a hora, o fuso horário. Isso vai nos permitir descobrir o provedor de conexão,
desse usuário, que aí sim o provedor vai ter os dados cadastrais, né, desse indivíduo, e aí então a gente pode chegar numa pessoa ou num estabelecimento, né. Lembrando que nem sempre isso é possível de acontecer, porque o sujeito vai usar de laranjas, de várias camadas, de pessoas que nem sabem que estão tendo seu nome utilizado para receber um valor vindo de um golpe. Então, a chance de quando você bater ali nos dados, e falar, descobri esse aqui, não ser, é muito grande. Então, por isso que na maior parte dos golpes, é muito difícil a pessoa receber o dinheiro de volta, né? É óbvio que ela também, além do boletim de ocorrência, é importante relacionar o banco, porque dependendo do valor, do meio de transação, pode ser que o banco consiga estornar, consiga alguma informação desse correntista, né? Mas não é garantia que ela vai ver esse dinheiro de volta, tá? Porque juridicamente, ela receber o valor de volta implicaria em ela conseguir identificar o responsável. E aí esse responsável ia ter que ressarci-la. E enquanto ela não identifica, ela não é ressarcida, tá? Então eu falo, o dinheiro do golpe, ele raramente volta. Então, assim, é muito mais válido a gente ter calma, respira, não vai na loucura da promoção, não faça nada de imediatismo. Ah, é porque acaba hoje, porque não sei o quê. Espera, analisa primeiro, dá uns 5 minutinhos, né? Se for verídico, você vai encontrar circunstâncias, provas, assim, positivas para isso. Se não for, o fato de você não estar conseguindo achar já é algo estranho, né? Então, eu falo assim também o seguinte, o criminoso, ele sempre tenta voltar nos mesmos meios. Às vezes tem um mesmo criminoso, um grupo, uma quadrilha, que eles só praticam um determinado tipo de golpe. Ou, vendo que tem êxito nesse aqui, vai para um mais elaborado. Então, às vezes é comum a pessoa que caiu em um tipo de golpe, às vezes acabar recebendo um outro, né? O banco de dados dela ali no painel, né, tá rodando. Então, é extremamente importante a gente ficar atento. E agora, até com essa questão de inteligência artificial, a gente vê, né, à torta direito na rede social, imagens de pessoas famosas, públicas, em anúncios que você fala, não, esse sujeito não gravou esse vídeo. Mas isso na mão de um idoso, por exemplo, pode ser convincente, né? Então a gente também tem que ter um olhar atento e criar artifícios para perceber o quanto daquilo tem veracidade ou não, né? Uma sincronia de fala com a imagem não está batendo, ou então é um idoso que recebe uma chamada de vídeo da filha, mas na real é uma imagem dela gerada em IA, com a voz clonada em IA, que hoje isso é possível, onde ela está pedindo um dinheiro. Isso pode acontecer com qualquer uma de nós aqui, com os nossos pais, né? Então cria uma senha na sua casa para o seu pai perguntar para você na hora e sacar se é você ou não, né? Então a gente tem que começar a criar outras formas, né? De checagem interna para a gente não ser vítima disso. E fazer boletim de ocorrência sempre que isso acontecer, né? Juntar esses prints, essas provas, o comprovante do pagamento e tal. E, além do BO, você pode também, se caiu no golpe, tentar, né? Fazer uma reclamação no PROCON e também no Juizado Especial Cível, que seria o juizado de pequenas causas, né? Antigamente chamado. E ia rolar isso daí, por quê? Isso vai entrar numa estatística. É importante, né, pro governo, para a polícia, saber dessas estatísticas. E aí o PROCON recebendo isso, eles têm uma lista das lojas negativadas. Então, e todo ano eles atualizam. E aí isso vira um ranking. Aí você pode também conferir no site do PROCON quais lojas não são recomendadas para comprar. Então é importante a gente ter essa informação em mãos. Legal, dicas bem importantes. Como proceder. Você tem alguma coisa a adicionar? Uma coisa que ela falou que eu acho que é importante pontuar é essa questão do pós-golpe, né? O dinheiro ele é desovado nesse mar de conta de laranja que a gente tem hoje em dia. E eu acho que um alerta que eu faço a maioria das pessoas, e aí não tem ciência, né? Eu sempre falo que é do Instituto Juliana Dadju de pesquisa, ou seja, é a minha percepção. Aliás, gostaria de ir atrás de alguma pesquisa com relação a isso. A maioria das pessoas não sabe que é crime
você pode estar cometendo um crime, emprestar ou alugar sua conta bancária. Sim. Então, eu assim, de relatos de pessoas, teve uma vez que eu peguei um Uber e tava num trânsito, como estava hoje, e aí o cara foi me contando um caso, que ele caiu num golpe e tal, e aí ele que foi atrás do golpista. E aí ele entrou em contato com a pessoa, porque a chave Pix que ele fez a transferência era um número de celular. Ele ligou para a pessoa e era um garoto, assim, segundo ele, trabalhava em shopping, trabalhador, novo, assim. E aí ele descobriu, assim, vou encurtar a história, ele recebeu R$30 para emprestar conta. Nossa. Aí ele deu uma pressão, ele falou, não, foi meu primo que me falou disso, assim, né, se tudo bem receber um dinheiro. E eu fiquei com R$30. Aí ele pressionou o garoto, ele deu o telefone do primo, ele entrou em contato com o primo, ele ficou com R$50 e o verdadeiro golpista era um outro cara, que aí ficou com o dinheiro. Então, assim, você vê que por R$30, uns R$50, outro, eles mancham o nome deles. Foi virando E é isso que eles fazem, né? Assim, para dificultar o rastreamento, porque hoje o sistema de pagamento, e aí falando de conta bancária, assim, né? Pix, principalmente. Você tem tem alguns mecanismos ali oferecidos pelo Banco Central, cartão de crédito tem o chargeback e tal. Sim. Mas o que o golpista faz é desovar esse dinheiro de forma a pulverizar e dificultar o rastreamento. Então, quando a gente aciona o MED, e aí eu acho que um outro alerta que eu faço teve a sensação que você caiu no golpe, que tem muita gente, é muito louco isso. Muita gente faz a transferência e fala, caiu num golpe. Na hora que tá fazendo. Na hora. Ele fala, caiu num golpe. Então, se você achar que caiu no golpe, na hora, caiu. Na mesma hora, entre em contato com o banco. Assim, se você teve seu celular roubado também, né? Então, na hora, entre em contato com o banco. Porque cada minuto faz diferença. Sim. Você pode aumentar muito mais a sua chance de recuperação do valor quanto mais o tempo passa. Então, e aí o MED, né, e voltando aqui do arranjo, o MED, ele vai até a primeira conta. Dali pra frente, ele não consegue fazer, porque ele não é uma nota que sai, é um 0 e 1 que entra né, sei lá, fez uma transferência de R$300, que foi o caso desse cara. Ele fez a transferência de R$300. Uma vez que caiu na conta desse garoto, a única coisa que ele consegue ligar com B é da conta dele para dessa primeira conta que recebeu. Dali pra frente, esses R$300 saem da conta do menino. Não tem uma marcação que é dele. Sim. Então, é muito difícil esse rastreamento. Então, assim, acho que o alerta é, gente, não emprestem. Quebrando a quarta parede, gente, não emprestem a sua conta. Não alugue a sua conta. Você pode estar cometendo um crime, você pode estar te colocando para fora do sistema financeiro brasileiro, né? E puxando esse gancho... você mais que eu pode falar, que você é especialista nisso. Puxando esse gancho, se você fizer isso, além de você correr esse risco que a Gi falou, você corre o risco de ser processado, né, criminalizado também por falsa identidade. Você está usando um login digital, uma conta digital, que é do João, mas você é o José. Então, você está passando essa identificação bancária para uma outra pessoa utilizar. Então, você está se passando por um terceiro. E é exatamente esse o crime de falsa identidade. Você ceder a sua identidade para outra pessoa, ou você usar a identidade de outra pessoa. Então, as duas pontas praticam esse crime. Eu acho que tem um ponto interessante nessa questão, que tem duas situações, né? Tem a conta laranja e a conta fria, que eu acho que a conta fria é isso, é a falsidade ideológica, né? Que também é utilizada para desovar dinheiro de fraude. Mas a conta de laranja, né? O que a gente conta de passagem, conta mula, né? Em inglês é conta mula. Você... É o seu nome, é a sua conta, só que você está recebendo um dinheiro de fraude. Então, isso também é uma coisa que se você abrir uma conta em nome de outra pessoa, sendo você, né, o João e o José, agora tem a situação em que é o João
com a conta do João recebendo dinheiro de fraude. Isso também porque entra no crime de receptação. De receptação, perfeito. Né? É isso. E às vezes a pessoa daí não tem nem noção. Não sabe. Não tem noção. Você acha que esses garotos, os dois trabalhavam, eram 2 garotos novos, que trabalhador, tava voltando do trabalho em shopping. E até foi muito... foi, assim, curioso, eu tô rindo, mas é com respeito. O cara achou o nome... Eu não conseguia falar com o segundo garoto. Achou o contato da mãe desse menino. Meu Deus! Assim, foi um negócio... Ele foi Ele foi atrás. Ele foi atrás. Esse aí é bom pra trabalhar com fraude. Exato. Esse acha. Exato. Mas assim, imagina, assim, os garotos às vezes assim, também, né? Às vezes vida é difícil, trabalhando em shopping. Exato. E tal. Sim. Ia falar, porra, 30 reaisinho, meu, pra pagar o drink no final de semana. Não tem noção. Não tem. Quão grave isso pode ser, né? Exato. Tipo, se às vezes cai neles, só assim, vocês estão dando golpe, não sei o quê. O problema é que eles estão se metendo. Exato. A pessoa vai ser fichada, vai ter um boletim de ocorrência, vai ter um inquérito policial, vai ser processada, pode correr o risco de ser presa dependendo do tipo de situação. E pode ter problema com a Receita Federal também, dependendo do volume, do valor que entra nessa conta, né? Então imagina que é uma senhorinha que recebe a aposentadoria da INSS. E alguém tá usando a conta dela lá, ela emprestou, ela não sabe dos riscos. Sim. E passou, sei lá, 500 mil reais de golpe, de ilícitos pela conta dela, no CPF dela. Certamente a Receita vai achar estranho, vai cair na malha fina. Sim. Né? Então imagina o problema que dá pra essa pessoa. São muitos desdobramentos, São. né? Que as pessoas não têm noção. Você citou aí rapidamente a inteligência artificial. Que tá gerando vários problemas também. E é bom, mas é ruim. É ruim, a gente sabe, né? Toda tecnologia tem seu lado negativo, né? A gente tá aprendendo a lidar. E daí, indo aí um pouco pra parte dos comerciantes, porque, né, a gente sempre pensa muito nos consumidores, que a gente tem muitos golpes, mas os comerciantes também, né, eles também podem sofrer com esses golpes. E pensando que tem os golpistas que fazem as páginas falsas, que podem clonar um site, a inteligência artificial ajuda muito nesse ponto. Porque agora é muito mais fácil você lá clonar um site, né, fazer coisas muito parecidas e quase imperceptível. Como que fica pro lado, né, dos comerciantes, né? Como que eles devem proceder caso eles peguem uma página ali que foi clonada, ou que chegue, por exemplo, um cliente para eles e fale assim, comprei aqui no seu site, tal coisa não chegou, ou vocês cobraram 3 vezes no meu cartão, alguma coisa assim. Só que daí ele fala, então, não foi na minha loja, você pegou um site clonado, ou você foi em um perfil de Instagram falso, um perfil... Enfim, como que a gente pode proceder, né? Comenta um pouco, assim, dessa parte da inteligência artificial, né, que está promovendo mais golpes, e também esse lado dos comerciantes, de como eles podem proceder em casos de golpes, né, que rebatem neles, como eles podem se proteger também nessa parte de mais golpes de final de ano, que deve aumentar também o volume para eles. Eu vou puxar esse assunto vendo assim do ponto de vista jurídico, né? Bom, primeiro ponto, pensar em ter a sua marca registrada. Se você criou uma loja, uma marca, né, um empreendimento, um negócio, que você se dedicou um tempo para fazer essa identidade visual, esse nome, tem uma história, enfim, vale a pena registrar a marca, né? Então, o registro de marca no INPI, ele vai garantir que você, né, é detentor dessa marca, desse logo, desse nome dentro do seu segmento. Isso te dá autoridade, titularidade de usar esse nome à vontade. Então, aí você também, com isso, você consegue fazer valer, aqui é o nosso canal oficial, a nossa rede social oficial, o nosso site é oficial, tá aqui o nosso registro de marca, né? Você tem um certificado de registro dessa marca. Inclusive, se aí alguém começar a se passar por você, é uma forma de você comprovar que você é o original, né? Soube disso, registra boletim de ocorrência, pede para os clientes te encaminharem as provas disso daí, comprovante de pagamento, mensagens e tal, registra um BO, porque você é vítima também, né? A sua loja, o seu negócio está sendo vítima desse golpe também.
deixar isso claro também para os seus clientes, fazer um comunicado para eles, olha, tem gente se passando por nós aí, não entregue seus dados, não faça isso, né? O nosso canal de comunicação oficial é tal, né? Tenha um canal de comunicação oficial, de preferência, algo que você consiga atrelar ao domínio do seu site, se você tiver um site, né? Isso já te garante mais autonomia do que só um WhatsApp, só uma rede social que qualquer um pode copiar. Uma vez que você sabe que fizeram isso, estão fazendo isso, então se você registrou um boletim de ocorrência, você tem o registro da sua marca, documente tudo isso, publique nas suas redes sociais, avise os seus clientes, né, mandando mensagem, um e-mail, um comunicado. Você pode também registrar uma reclamação no Procon, como o lojista, né? Você pode também ingressar com um processo judicial para também tentar descobrir quem é que está por trás. Às vezes o lojista consegue ter mais meios de descobrir a identidade ou possível identidade do que o consumidor, né, que foi atacado. Também vale pensar na questão da LGPD, né, nossa Lei Geral de Proteção de Dados, em adequar o seu negócio à LGPD, porque a gente tem várias formas de tentar aumentar o nível de segurança da informação dentro da sua empresa, em relação a funcionários, a fornecedores, clientes. Então a gente começa a ter meios jurídicos e técnicos para evitar vazamentos de dados. Isso já coloca um filtro aí, né, nesse tipo de prática. E fazer um monitoramento do nome da sua marca, da sua loja, porque é o que eu falo, às vezes, quando eu vou dar alguma aula, eu falo para os alunos, você já procurou o seu nome na internet? Eu falo, não. Como não? Dá um Google aí, vê o que você acha. Então, a gente tem que procurar o nome da nossa empresa, ver o que aparece e começar a ranquear, né, essas aparições negativas e entrar em contato com o advogado para tentar derrubar essas reclamações negativas que não dizem respeito a nós, mas sim a uma fraude, né? E tá sempre comentando sobre isso. Não vai muito longe. Eu, como advogada, fui vítima de um tipo de golpe que até o AB comunicou aí, que era o golpe do falso advogado. E várias vezes esse ano tentaram, né? Aí o sujeito pega uma foto minha, que tem foto de palestra, tem foto no site do escritório, tem Instagram, LinkedIn. O sujeito pega uma foto minha, vincula num avatar de WhatsApp. Aí com o meu nome, ele dá um Google no TJ, ele acha alguns processos que não tem segredo de justiça e ele acha esses clientes que estão vinculados nesses processos. E aí ele começa a entrar em contato com esses clientes porque deve ter conseguido o telefone através de um banco de dados, né? Porque lá no processo vai ter o CPF da pessoa, né? Aí ele começa a falar com essas pessoas, olha, o seu processo aqui e tal. Ele manda um PDF do processo que está lá no site do TJ, né? Você tá chegando no final, você tem um dinheiro para receber, mas você tem que pagar X reais de custas para receber. Não faz sentido, né? Como que você tem um dinheiro para receber, você tem que pagar para receber? Isso não acontece no sistema processual brasileiro. Eu tinha uma tia que ela recebeu também uma mensagem falando que ela tinha uma herança de não sei aonde e que ela tinha que pagar não sei quanto para receber a herança. Minha mãe virou pra ela e falou assim... Você nem sabe de que herança que é, de onde que vem. Onde se viu, você vai pagar a herança. Gente. Não, né? E aí, assim, agora que eu vi, lógico, você fica louca da vida de raiva, né? Aí você faz BO, você comunica todos os clientes, você põe um chamado ali na rede social. Mas a gente não teve nenhum cliente que caiu. Ai, graças a Deus. Quê? Eu ia perguntar se alguém tinha caído. Porque eles sabem que a gente tem nos contratos de honorário, nas propostas de honorários, que o nosso canal oficial de comunicação é o e-mail. Né? E o e-mail é @ o nosso site. Então, e a gente fala, todos os andamentos processuais, né? Atualizações de casos, de trabalhos, a gente encaminha por e-mail. Né? Porque tá lá no nosso servidor, tem a nossa segurança, tem criptografia, tem uma equipe de TI, né? Então vai ser muito mais difícil o sujeito quebrar essa segurança toda do que via WhatsApp. Então a gente teve acho que uns 4, 5 clientes que foram avisar
olha, Gisele, isso aqui não é de vocês não, né? Eu falei, não, jamais. Eu falei, desconfiei, porque não foi por e-mail, né? Então, assim, se você já fala, é o e-mail que eu vou trazer novidade do seu processo, não é no WhatsApp. Às vezes a gente até complementa no WhatsApp, manda um áudio para explicar. Mas se ele sabe que a regra é aquele canal e ele está recebendo uma informação num outro canal, ele desconfia. Outra coisa, a gente manter sempre a comunicação alinhada. Então, ali, periodicamente, a gente manda um alô para ele para falar do andamento desse processo. Então, assim, é o canal de contato com o cliente. Se você tem sempre um canal de contato rotineiro com esse cliente, ele está acostumado a receber suas comunicações naquele tom. Quando ele vê que mudou o tom, ele vai desconfiar. Aí o cliente vê e fala, eita, mas ela me mandou 15 dias atrás um e-mail falando meu processo não estava nessa fase. O que aconteceu? Aí ele vai perguntar primeiro para mim, né? Aí ele vê que o telefone também é diferente. Qualquer coisa que acontece que a gente muda algum número, a gente já avisa primeiro. Então, a gente começa a criar ferramentas, né, comportamentais para que o cliente saiba como é o nosso padrão, né, de ação. Esse é o padrão? Não é. Então, desconfie, né? Então, são esses mecanismos, né, que é importante o comerciante, o lojista, estar atento para cumprir, para evitar que isso ocorra e que, se ocorrer, ele tem como contornar, minimizar os danos, né? Eu achei muito interessante isso aqui, e aí já puxando o gancho, né? Que o que você está fazendo é uma comunicação clara, repetição, e aí, assim, de novo, da neurociência, né? Eu tenho fincado um pouco 3 estratégias, né? De reforço de uma cultura de segurança. Uma delas é repetição. Então, você reforçar de forma constante o que é o normal. Então, o seu cliente, ele já sabe. E ele pode ficar assim, será que é? Então, ele vai e confirma. Se você não tem uma constância nessa conversa, ele cai. Talvez ele caísse, né? Talvez soasse legítimo para ele, né? Aí outras 2 estratégias, né? Que nudges, né? Que são empurrõezinhos que ajudam a moldar a decisão do usuário, cliente, enfim, né, o cliente, o funcionário, depende de quem está do outro lado. Então, isso também, se a gente quer incentivar com que a decisão mais segura seja tomada, que a gente pense de forma intencional em estímulos que vão levar a essa tomada de decisão. Exato. E, por fim, o contrário disso. Então, é você olhar na jornada e tirar a fricção, né? Então, você está falando que para consultar, para o cliente saber do status do processo dele, ele tem que mandar uma carta assinada de próprio punho, autenticar, tô exagerando aqui, entendeu? E aí mandar por correio, e aí você até... Cara, ele até quer fazer certo, mas assim... Não vai rolar. Não vai rolar. Agora, se você nem tá esperando ele perguntar e já manda, você tá tirando a fricção dessa jornada. Exatamente. Né? Então, a gente também tem que pensar nos caminhos que a gente estabelece para o usuário, para o cliente, né? Então, muito importante. De manter o cliente sempre informado, né? Então, se você fez a compra ali online, você recebeu um comprovante lá no seu e-mail, né? Que a compra foi efetivada, o pagamento foi confirmado. Aí teve uma atualização de rastreio, foi despachado, você recebe outro, foi despachado. Então, você ter contatos regulares com o seu cliente, informando sobre o processo daquele pedido, ele ficar tranquilo. Uns tempos atrás, eu quase surtei, que eu comprei uns suplementos online, numa marca nova aí, eu jurava que eu tinha caído num golpe, ainda bem que não. Mas por que eu tava acreditando que eu caí num golpe? Porque era uma marca nova, uma coisa bacana ali e tal, não sei o que, 40 a mais, né? Aí a gente, mulher, vai caindo nessas conversas. Aí... ai, que legal, vou comprar. Paguei, aí 15 dias depois eu falei, nossa, nada. E aí mandei um e-mail, demoraram para responder. E o seu pedido está sendo não sei o que lá, esse gerúndio me mata, está sendo embalado, está sendo... E nunca sai do lugar. lugar. Rastreio, mas eu já comprei tem quase um mês, não chegou nada.
Aí sim tiveram uma resposta falando que a matéria-prima para o produto tal tinha acabado na fábrica, eles são uma marca nova, tiveram um volume muito grande de vendas no lançamento, e não iam poder mandar aquele produto, que eles poderiam mandar em troca, né? Pediram para escolher. Beleza. Aí escolhi e falei, ai meu Deus do céu, tomara que eu receba. Recebi. Mas foi doloroso. Vou comprar de novo? Não vou. Não vai. E eles podiam ter sido mais assertivos, Mas avisar com avisa, né? antecedência, né? Comprou, constatou que tá em falta, já avisa. Então, assim, se você ter comunicações regulares... E isso abre brecha para abordagem de fraudador. Abre. Quando você não tem uma coisa clara, uma estrutura da conversa. Não tem um fluxo de empresa, comunicação. cliente. Assim, essa relação de consumo, ela tem que ser muito bem organizada, essa conversa, né? Justamente para não abrir brecha. Porque a chance de um fraudador perceber uma situação dessa e aproveitar é enorme. É enorme. E aí, já aí trazendo a parte do lojista, né? Eu acho que um dos pontos importantes é justamente isso, assim. Orientar. Então, você ter clareza dessa conversa e, além disso, você também emitir de tempos em tempos dicas de segurança, alertas. Né, tome cuidado com páginas falsas em nosso nome. A gente sempre vai estar. Não passe seus dados, a gente sempre vai se comunicar com você desta forma, neste canal. No WhatsApp, verificar, né, o checkzinho para ver se é o verificado e tudo mais. Então, você comunicar de forma clara com o cliente é muito importante. Um outro ponto, pensando em Black Friday, você vai fazer uma promoção maravilhosa, que é o que a gente espera de você, lojista. Coloca uns 50%. Coloca uns 50%, né? Que a gente acredita. Se tiver no seu site, no seu aplicativo, a gente acredita. Não a metade do dobro. Não a metade do dobro, exatamente. Então, antes, né, você vai ter... Eu acho que isso é uma coisa que eu puxo muito, né, da importância do time de segurança e o negócio estarem par a par. Tem que estar sincronizado. O negócio vai fazer uma promoção, a área de segurança tem que estar ciente. E a gente, né, ter um tempo de se preparar, fazer uma revisão do ambiente. Sim. A compra vai ser aonde? A promoção vai ser num site? Vai ser no aplicativo? Vai ser aonde? Né? A gente vai incentivar, impulsionar ali em rede social? A gente vai ter link patrocinado? Revisa valida o ambiente, verifica se tá todas as portas fechadinhas ali, os controles aplicados, garanta de você ter uma capacidade do time de monitoramento. Então, assim, garante, obviamente, o monitoramento, isso eu não preciso nem dizer, mas às vezes é importante reforçar, a gente ter um monitoramento das transações ali e você ter um time adequadamente disponível pro momento em que tiver a promoção mais... Então, você vai fazer na Black Friday, porque é Black November, né? No Brasil é o mês inteiro. Mas, às vezes, na sexta-feira mesmo, que é a Black Friday, é alguma promoção maior. Cara, bota né? Considera o capacity ali do time de segurança adequado para a demanda que você espera, né? Que o negócio espera. Coloca um time a mais ali, contrata mais pessoas, se for necessário. Aumenta a segurança, né? Se vai ter mais gente ali, pode ser que vaze coisas, né? Pode ser que ali, naquele momento, os criminosos encontrem uma brecha. Sim. Porque o site, o aplicativo vai ficar lotado e alguma coisa pode escapar. Revisar as regras de monitoramento, né? Do transacional. Você tem uma capacidade ali de atender aos clientes que vão contestar também, porque a tendência, se você está vendendo mais, a chance de você ter mais fraude é grande, né? Normalmente tem uma proporção ali, né? Então, assim, você vai ter o capacity também, né? Na central de atendimento ou no time que vai tratar essa fraude. Então, eu acho que a gente trabalhar de antemão o cenário que você espera ter durante esse momento de uma promoção bacana, né? Grande. Eu acho que, aproveitando o gancho da comunicação, né? Que ela mencionou do tom que o lojista, né? O empresário tem que estar ali na rede social, no site dele.
esse cenário de fazer esses testes, né? Então testa mesmo, simula um ataque, simula um vazamento de dados, alguém entrando em contato com um cliente, alguém entrando em contato com a empresa pedindo dados de alguém. Então faz uma simulação, vê como que o seu time responde a um incidente. Ter uma norma de resposta a incidentes, porque um vazamento de dados é um incidente. Uma contestação de compra, ela pode ser entendida como um incidente também, né? Qual que é o nosso fluxo de resposta para esse tipo de caso? E para esse, o time todo da empresa tem que saber o que agir, né, dentro de cada cenário. E eu acho que dentro do setor aí, comunicação, antes está muito bem alinhado e revisado. A equipe de segurança, de tecnologia, o marketing e o jurídico. Porque às vezes o marketing resolve fazer um anúncio lá, um texto, um vídeo super, né, engajado e uma trend e tal. Não falou com o jurídico. O jurídico vai ler o texto e fala, gente do céu, socorro. Aí o time de segurança falou, gente, mas isso aqui não tá operável. Então assim, se falem antes, viu, galera? Né? Jurídico, TI, segurança e marketing, ó, tá na mesma mesa. E o negócio, né, que no final é quem tá puxando a questão tem toda. que se falar. Acho que hoje em dia não tem mais como esses 4 times da empresa, não importa que às vezes é um funcionário de cada um, às vezes é uma pessoa, sei lá, né? Uma pessoa fazendo tudo. É o eu-keep, É né? o eu-keep. Alinha esses vieses, né? Porque se você pensar só de um lado, vai ficar o outro capenga, né? Então, revisa todo esse processo de compra, né? Vocês falaram aí da comunicação, que é muito importante, e a gente vê que nos últimos tempos, né, por exemplo, os bancos começaram a fazer essa comunicação mais assertiva, do tipo, a gente não entra em contato por mensagem, a gente não entra em contato por e-mail, justamente porque estava tendo muita fraude em nome de banco. Então, eles já mudaram esse tom de voz, eles estão fazendo mais propagandas para, né, justamente porque às vezes, né, o público mais idoso, né, que assiste muita novela, passa muito tempo na TV, para eles também irem tomando essa consciência. Então, talvez esses outros públicos, né, de e-commerce, de lojas digitais, de aplicativos, também começarem a pensar de talvez ali quando você entra no aplicativo aparecer um pop-up, uma mensagem, alguma coisa assim, de tipo, cuidado com páginas fraudulentas. Às vezes, se você tiver um comércio digital ali só pelo Instagram, alguma coisa, você comprar o símbolo oficial para saber que aquela loja ali é real. Porque, né, você também desenvolver essa comunicação assertiva para as pessoas poderem ter mais confiança no seu comércio também, né? Sim. Sem dúvida. É extremamente importante, né? Eu acho. Sim. E agora em outubro também é o mês da conscientização, né, da cibersegurança. E a gente continua falando de fraude. Nunca vai acabar. Não vai acabar. A gente Isso fala não vai acabar. que conscientização é um jogo infinito. Né? Não tem uma linha de chegada. É tipo ir na academia. Não adianta você ir um dia, ficar lá 2 horas loucamente e volta dali um mês. Ainda assim, que se você pensar pra conscientização, se você tiver todo mês pingado ali alguma mensagenzinha, algum alerta, já tá bom, né? Sim. Mas você pra exagerar, você vai na academia, fica o dia inteiro e volta no ano seguinte. Não vai ter resultado. Não vai ter efeito. É melhor você fazer meia hora todo dia, né? Ou 20 minutos todo dia que seja, aí sim você começa a ver resultados. A conscientização, a educação é a mesma coisa. Né? A repetição, né? É a repetição, exatamente, é a repetição. A constância. É a constância. Sim, e a gente estava comentando aqui antes, né, que até pessoas da própria área de TI, de tecnologia, a gente vê que elas ainda têm alguns gaps. Então, isso chegar até a população, né, comum é ainda mais complicado. Porque a gente que está por trás aqui lidando com a tecnologia, que a gente já sabe, né, mais facilmente como identificar golpes, como eles acontecem, a gente já tem uma consciência maior. Mas o que vocês acham que ainda tem de gap, tanto para a parte de funcionários, e aí não só funcionários de TI, mas de qualquer empresa,
E da população, que ainda assim cai tanto em golpes, dentro de empresas que ainda recebe e-mail e cai no phishing, na engenharia social, e na população comum que ainda chega nessas épocas de ano e a gente vê promoção e a gente ainda tem que alertar a gente, cuidado com essas promoções que são muito exageradas, cuidado com o site que você vai comprar, com o e-mail que você vai receber, que aquela promoção maravilhosa, você tem que desconfiar, com aquele pacote de viagem que você tá querendo tanto, que você ficou olhando. A lava e seca que a gente tá... A lava e seca que a gente tá em busca. Pois é. O que vocês acham que ainda, né, tem essa defasagem que igual você falou, a gente sempre vai ter que falar, porque tem coisas que, obviamente, a gente sempre vai ter que criar consciência e falar. Sim. Mas por que ainda tem esse gap tão gigante? Eu acho que tem, assim, uma situação de uma falta de cultura de segurança digital consolidada no mundo. E aí não é Brasil especificamente, mas eu acho que a situação, ela piora um pouquinho aqui por essa tempestade perfeita que é o Brasil, de uma situação, um cenário de segurança pública já desafiador há décadas, há muito tempo, né? A gente tem uma questão séria de segurança pública. Temos uma cultura onde privacidade não é um conceito, uma noção, um valor dentro da nossa cultura. É diferente de culturas anglo-saxãs, por exemplo. É uma galera que já tem uma noção de privacidade, que aprende em casa, que aprende na escola. A gente não cresceu com essa noção. Eu acho que a gente está começando a formar agora. Então, a gente já sai um pouco lá atrás, pensando assim, né? Temos uma situação, ainda conectado com a questão de segurança pública, uma sensação de impunidade. É um tipo de crime que tem, assim, o golpista, esse tipo de criminoso, o estelionatário, ele não sofre consequência. Assim, é uma galera... É muito vantajoso. Assim, você vê que, e inclusive no Anuário de Segurança Pública, que eu leio todos os anos, eles vêm abordando a questão dessas organizações criminosas que vêm atuando com golpe, né? Então, começar a sair daqueles tipos de crime mais tradicionais e indo para o golpe bancário, por quê? Porque eles vão abaixo do radar. É um tipo de crime que não chama a atenção da polícia, a pena é menor e o ganho é maravilhoso. E eles têm se especializado cada vez mais. É uma galera que é muito bem articulada. Então, se você pega alguns casos, né, que a pessoa que é abordada pelo golpista grava a conversa, você vê essa pessoa super articulada, sabe exatamente o caminho que você tem que seguir, etc e tal. São educadíssimos. Educadíssimos. E a dificuldade que tem também, igual a gente tá falando, de encontrar o caminho da fraude, né? E assim, a fraude, você proteger contra uma fraude não é intuitivo. O intuitivo é cair na fraude. É o sistema 1. É isso, né? O intuitivo, o impulso, o automático é cair na fraude. Então, é mais difícil. A gente tem que sair desse automatismo ou transformar o automático em seguro. Mas você sempre tem que parar. Você falou um negócio que eu sempre falo. Para, respira, pensa, e aí você vê o que você decide, né? O outro fator é esse mar de conta de laranja, conta fria, que desova todo esse dinheiro. E tem um outro fator, que é a correria. A correria do dia a dia, assim... desatenção, exato. Várias coisas ao mesmo tempo. Assim, essa sensação de... E aí eu a gente, né, ao longo da minha carreira, participei de algumas pesquisas com vítimas de golpe e fraude, né? E em todas elas apareceu a falta de tempo, a correria. Então, a gente vive na sociedade do cansaço, né? Que faz com que você tenha uma lista imensa de tarefas, e aí o golpista, ele te aborda, ele pula no teu dia, falando assim, ó, você tem um problema aqui, resolve. Até as 2 horas. Então você quer tirar da frente para seguir a vida, a lista de tarefas que você tinha planejado para o dia. E, por fim, e eu acho que é um dos fatores maiores do porque a gente tá nesse mundo agora, né, um pouco tentando responder tua pergunta,
é também a quantidade de dados disponíveis que a gente tem, né? Então, o dado é o novo petróleo, né? Aquele clichêzão, ele é verdade para o mundo dos negócios e é também para o mundo do crime. Sim. Então, essa quantidade enorme de dados das pessoas, né? Eu brinco que o Andy Warhol falou que todo mundo teria seus 15 minutos de fama. Não é 15, é uma eternidade, porque todo mundo pode ser encontrável. Não existe mais ninguém anônimo, 100% anônimo. Não existe. Não tem como. Você plugou o cabo azul, ligou o roteador. Acabou. Já era. Eu acho que, pegando esse gancho, complementando, além da questão do nosso comportamental, que ele vai neuronal ali no fator 1, né, no modo de pensar 1, que é o automático, e tem a correria também, todo esse histórico que ela mencionou. A falta de conscientização em todos os lugares, né? Não tem como. A gente vai estar aqui falando hoje de conscientização, daqui 10 anos a gente vai estar falando, porque, como ela disse, não acaba. A gente não tem isso como um hábito do dia a dia, dentro de casa, nas empresas, nas escolas públicas, né? Então, assim, quantas vezes um pai dá um celular para uma criança de 8 anos que mal está sabendo ler e escrever, simplesmente solta na mão do pequeno para ele sossegar, para ele ter uma distração, ou porque todos os amiguinhos dele têm, e ele não instrui o básico do que ele não deve fazer, né? Ou o que ele não pode pela idade, ou porque não é adequado, ou assim, olha, você não pode ficar tirando foto dos seus amigos durante a aula, na sala, você não pode filmar o professor, ninguém fala nada, simplesmente entrega e acabou. Aí, na escola também não tem. Então, assim, aí o Brasil já é deficitário em educação básica, né? Educação formal. A gente tem um analfabetismo funcional ali absurdo. 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Uma dificuldade de interpretação de texto bizarra, né? As pessoas... Uma mensagem que você digita no WhatsApp de 2 linhas... As pessoas não conseguem compreender, né? E aí tem o fator correria também, né? Então, aí transporta isso para um mundo já hiperacelerado, hiperconectado, com tecnologia, tudo na velocidade 2, né? Aquela hiperaceleração. Isso fomenta a pessoa a agir no impulso, né? E aí a gente tem uma geração que já é totalmente digital, né? E não sabe desacelerar. Não sabe, opa, peraí, eu tô desconfiado. Na desconfiança não faça nada, então. Né? E aí a gente não tem, por exemplo, uma aula nas escolas que fale de, sei lá, cidadania digital. O que é um golpe? Como que você cai num golpe? Como você evita um golpe? O que são os seus direitos como um cidadão? A gente precisava disso, né? Ali no ensino médio, para a gente aprender a lidar com esse tipo de coisa que acontece em termos de segurança digital, em termos de cidadania, direitos do consumidor. Porque aí sim a gente vai começar a formar uma massa encefálica, né? Vai ter mais critério, embasamento cognitivo para começar a entender, falar, opa, isso aqui tá me cheirando estranho, né? Se a gente não pensar dessa forma, a gente vai continuar rodando essa roda. Daqui 10 anos a gente vai estar falando dos mesmos assuntos, né? Então, assim... É um problema, assim, endêmico, tá na raiz aqui do nosso DNA, essa questão de segurança. Uma coisa que eu falo sempre a gente aprendeu a proteger a nossa integridade física e do patrimônio, mas a gente não aprendeu quais são... Eu trabalhei com uma pessoa que falava isso, né, que quais são os becos escuros da internet? A gente sabe que tem que tomar cuidado. Você tá andando numa rua escura, né? Ficar de olho, não dá para andar com o celular no bolso de trás da calça, descendo ali a ladeira Porto Geral, né? Mas a gente não aprendeu e a gente tem aqui 5 gerações convivendo num ambiente de trabalho, já, né? Começou e nenhuma delas é preparada. Exato. De casa, assim, daquela educação. Assim, você vê os casos de... apareceram algumas matérias no Fantástico sobre a abordagem ali de adolescentes no Discord e tudo mais, que tiveram agentes da polícia, eu não sei bem, que entrou em contato com a mãe, o pai, falando, olha, sua filha
tá sendo abordada. Não, ela tá aqui em casa, ela tá lá no quarto dela, no computador. Né? Não tem ideia o que tá acontecendo ali naquele quarto fechado. Então, assim, pra mim é algo urgente da gente realmente ter uma política pública, né, e isso ser tratado dentro das escolas, dentro no Estado, para começar a trazer essa consciência, né? Sim. E a gente não tem a noção que a gente tem uma identidade digital. Sim. As pessoas não sabem o que é isso e não sabem o quão grave é isso, o quanto pode te atingir, o quanto pode também te deixar vulnerável, o quanto é importante você também proteger. Então, você vai juntando tudo isso e a gente está totalmente despreparado. E também é um problema porque a revolução tecnológica veio muito rápida. Sim. Então, e é isso também que você falou. Juntou 5 gerações todas juntas que algumas delas viram uma revolução desde o início. Algumas já estão nesse boom, que é tudo... Já nasceram tudo. incentivo digital na tua cara, que é estímulo sem parar. E, na verdade, nenhuma delas sabe o que fazer com tudo isso. Nossa, exato. É bem isso mesmo. É um caldeirão. Exatamente. Então, vem todo esse despreparo, né? E também a sociedade, a política, né, não sabe o que fazer com isso, né? E, tipo, é necessário realmente colocar nas escolas, porque daí prepara desde novo, mas também daí as mais velhas, né, que já tem esse gap. Então, né, como que a gente vai arrumar esse gap das mais velhas, né? Porque você vê os idosos aí, tipo... que não sabem, né? Tipo, não sabe às vezes fazer um Pix, não sabe mexer num banco digital, não sabe fazer uma compra por aplicativo, e daí são mais suscetíveis. Mas também você pega as crianças, às vezes que não tem o supervisionamento dos pais. Tão ruim quanto. Né? E também, às vezes, ali você não sabe o que elas têm contato com o digital. De fato, assim, eu acho que deve ser um compromisso de todo mundo envolvido, né? Eu acho que é um baita caldeirão e que às vezes parece, olha assim, você fala que aflição, né? Tipo, putz, tem solução? Tem como a gente chegar em algum lugar? Minha crença é que sim, tanto que eu me dedico a minha carreira para isso. Mas que a gente comece a trazer a consciência dos diversos atores que compõem esse ecossistema, que vai desde o Estado até a escola, a empresa, né, os diferentes segmentos que atuam no mercado. Então, você tem os bancos, você tem as operadoras de telefonia, você tem as empresas de tecnologia, que tem que criar mecanismos também, e já começaram a acordar, né, seja de rede social, seja de hardware, né, de celular, computador, etc. E que cada um traga para si, dentro da natureza do seu negócio ou da sua atuação, o chapéu que você ocupa, fazer algo em prol disso. Isso é algo que eu sempre procuro convocar as pessoas. Então, sempre quando eu faço alguma palestra, eu gosto de terminar convidando as pessoas que estão ali me ouvindo a compartilharem o que fez sentido para elas, porque a gente precisa dessa onda do bem, sabe? A onda da segurança. E que cada um se torne um vetor dessa mensagem. Que com isso a gente consegue, de pouquinho em pouquinho, ir formando uma sociedade com uma consciência de segurança digital, né? Que é o meu objetivo, né? É o que eu quero, é onde eu quero viver, né? É exatamente essa linha. Eu acho que não existe outra saída, né? É a gente pensar... como ela citou, a gente se preocupou ao longo dos séculos como sociedade em proteger tudo aquilo que é palpável, o bem material, a propriedade física. Então, e vira um hábito que você nem pensa, né? Não, você coloca cadeado no portão, você tem fechadura eletrônica, você liga o alarme do carro, mas você tem um antivírus no seu celular? Você tem uma senha forte no seu celular, nas suas contas digitais, né? As pessoas às vezes têm um antivírus no computador, mas no celular não. Por que no celular não? Poxa, o celular também é um computador, que você anda com ele no bolso, para lá e para cá, e ele tem tua digital, e sua biometria facial.
É até mais arriscado do que o seu computador ali. Que porque fica no celular parado. você tem até banco, tem carteira Tem digital. banco, tem tudo, tem aplicativos do governo, enfim, né? Então, pensar que, assim, a gente não tem mais uma divisão entre o físico e o digital. Dada a nossa hiperconexão e o avanço da tecnologia, tá tudo ali na mesma linearidade. Não tem mais o online e offline. É tudo uma coisa só. Então, a gente tem que transportar o mesmo nível de preocupação com segurança física para a segurança da informação, para a segurança digital. E ser cada um ali essa sementinha. Então, um colaborador que ouve uma palestra de conscientização, que passa por um treinamento, ele tem que levar essa palavrinha lá para casa dele, pegar as crianças e o telefone e falar, ó, galerinha, peraí, né? E é assim, a gente fazer isso em casa, fazer com professores, com diretores de escolas e tentar disseminando, né? Para que aos poucos as pessoas vão ali aumentando um pouco a sua bagagem, porque não tem como a gente querer combater o cybercrime se a gente não tiver informação, né? É a melhor vacina, né? Não tem ferramenta tecnológica 100% segura, mas a gente tem um cérebro super potente que a consciência e a informação nos ajudam a proteger, né? Então é usar isso, né, como munição mesmo. Sim. Bom, para finalizar, eu acho que a gente já deixou diversos recados aqui. Eu acho que o mais importante é respira antes de se emocionar. Não compre emocionado. Boa. Mas para finalizar, vocês querem deixar mais algum recado, alguma dica aí para esse final de ano, para essas promoções inesperadas que a gente vai receber? Olha, eu chutaria assim, se você tiver dúvida, não compre, tá? Na dúvida, não faça nada. Amanhã você pensa e decide. Eu acho que eu vou na mesma linha, assim. Você tem mecanismos, né? Gente, tipo, uma coisa que eu sempre reforço, e aí eu vou apontar muito Black Friday, né? Provavelmente você vai ser impactado por, né, como ela falou, na sua timeline. Você viu a promoção, a lave seca que a gente está buscando? Eu vou ver qual é o e-commerce, eu vou entrar lá no aplicativo dele, se for um grande varejista, ele vai ter um aplicativo, baixe da loja oficial e veja se você vê um anúncio lá. Esse é um jeito. É de um varejista pequeno, um pequeno comerciante que você não conhece. Veja no Reclame Aqui. Sinta, assim, confia na sua intuição. Sim. Desconfiou? Abre mão. Abre mão. A gente tem tido muitos casos, mas muitos mesmo, um volume grande de casos de golpes de ticket baixo. De 100, 150, 200 reais. Porque isso ele ganha no volume. Né? Ele mostra ali, sei lá, um tênis super bacana, uma mochila toda diferentona, que é um valor mais ou menos ali, que a pessoa fala, eu vou comprar, pô, legal pra caramba. E não recebe, né? Então na dúvida, não vai. E se for de um grande varejista, vai no aplicativo. E vou reforçar, compartilha essas dicas com amigos, familiares. Isso aí. E é isso. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi um bate-papo super gostoso. Foi bom. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.